Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Que maravilhoso esse momento em que eu divido e compartilho com vocês esses momentos de raciocínio, né? E de encontro com a gente. A igreja se reúne, né? Porque quando nós estamos aqui nesta palavra, conversando, compartilhando, nós estamos reunidos, porque a Igreja de Cristo hoje ela não se reúne fisicamente, é espiritualmente. Onde estiver uma pessoa reunido na palavra ou conversando sobre a palavra, nós estamos reunidos. E eu quero compartilhar, meus amados, com vocês do Facebook, do YouTube, né? Peço que você compartilhe também esse vídeo para conhecimento, para que chegue o conhecimento de outras pessoas. Eu quero compartilhar uma palavrinha aqui e depois eu peço que você fique no vídeo até o fim, porque depois vai ter mais uma denúncia de um hino da harpa cristã, que de cristã não tem nada. Se você tem um hino aí, aliás, se você tem uma harpa aí, também não sei se todas são iguais, não sei se existe mais do que uma, né? Mas a que eu estou acompanhando aqui é o hino de 87. Nós vamos compartilhar hoje, né? Eu quero denunciar esse hino. É o hino de 87. O nome do hino é Meu Testemunho. Nós vamos denunciar esse hino daqui a pouco. Mas se eu ler aqui um raciocínio que eu escrevi aqui, que eu vi nas redes sociais. Meus amados, olha só a contradição. É por isso que eu chamo a atenção de vocês para esse sistema religioso em geral, porque isso acontece não é só em uma chamada igreja, que não é igreja também, em todas acontece isso aqui. Então eles caem em contradição, eles falam a coisa, mas praticam outra. Meus amados, olha só a contradição dos evangélicos, né? Eu vi esse jargão, porque é jargão. Uma coisa que você fala uma coisa e não pratica aquilo que você falou, é um jargão, vira um jargão, né? Olha o que eu vi, esse jargão, né, em uma página que eu acho, eu tenho quase certeza, eu não tenho certeza, eu tenho quase certeza, né, que é da Igreja Cristã do Brasil. E eu achei isso bonito, eu achei um jargão bonito, né? Porque é um jargão, porque eles não, eu vou mostrar para vocês que eles não praticam o jargão que eles colocam nas redes sociais. Então colocar lá um jargão nas redes sociais é fácil. Eu quero viver aquele jargão, aquilo que eles colocam, né? E eu achei bonito, mas o que me chamou a atenção é porque nem parece que os mesmos que colocou esse jargão nas redes sociais, nem me parece que os mesmos que postou isso, eles fazem tudo isso, né? Eles põem um jargão falando uma coisa e pelo jargão que eles puseram nas redes sociais, nem parece que eles praticam aquilo lá. Mas é exatamente o que eles praticam, é aquilo lá que eles puseram lá. Agora, quando a pessoa não tem olhos iluminados, mente iluminada, você vai comendo aquilo lá, aquele xerém, aquele angu, né? Mas eles falam uma coisa como que eles não fizessem, mas eles fazem, né? Se eu falar para você aqui, olha o que eles postaram nas redes sociais. Isso foi o que eles postaram nas redes sociais. Preste atenção o que é que eles postaram nas redes sociais, mas eles mesmos praticam isso aqui, né? Vê como é que eles praticam isso aqui. Jó não era rei. Jó não era rei. Jó, eu achei bonito isso aqui, eu achei até bonito. Mas para quem pratica isso aqui, né? Nós da graça praticamos isso aqui. Mas nenhuma outra igreja pratica isso aqui. Eles lêem, eles põem jargão lá do jeito que eles querem, como que se eles praticassem. Mas ele não pratica, né?
E foi esse o jargão que eles colocaram lá na rede social, no Facebook. Jó não era profeta. Aliás, primeiro aqui, ó. Jó não era rei. Certo? Jó não era pastor. Certo, não era pastor. Jó não era profeta. Jó não era profeta. Jó não era evangelista. Jó não era evangelista. Jó não era apóstolo. Jó não era apóstolo. Jó não tinha ministério. Lógico, Jó não tinha ministério. Então eu li isso e achei bonito, né? Jó não tinha ministério. Mas Jó era, essa é a palavra-chave. Mas Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, não precisa. Isso é que eu quero que vocês vejam, né? Jó não era nada disso que eu escrevi aqui, né? Que eles falaram. Mas Jó era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Jó não era nada disso que nós lemos. Mas ele se desviava do mal. Ou seja, aí vem um resumo da história. Ou seja, não precisa ser. Eles também escreveram isso, né? Eles também escreveram isso. Ou seja, não precisa ser um crente para saber que temos que ser temente a Deus. Isso foi o que eles escreveram. Não precisa ser um crente. E por que a igreja? E como que eles têm igreja? Tem lugar de se congregar. Tem igreja, né? Ele chama de igreja. Tem igreja. Por quê? Se não precisa ser crente. Se não precisa ser crente, não precisa ter igreja. Raciocina aí comigo, meus amados. E me ajude aí. Se não precisa ser crente para ser um temente a Deus, não precisa o quê? Ter igreja. Não precisa de igreja. Não precisa de pastor. Né? Não precisa de pastor. Precisa ter uma igreja para ser temente a Deus? Pelo raciocínio que eles puseram lá, o jargão não precisa. Que Jó não frequentava a igreja e era temente a Deus. Jó não era evangelista, não era profeta. E era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Então precisa ser crente para ser temente a Deus? Não precisa. Então se eu não preciso ser crente para ser temente a Deus, então logo não preciso de pastor. Não preciso de igreja. Né? Aí veio, meus amados, aí veio o raciocínio. Então é como diz o Evangelho de Cristo. Né? Esse foi o raciocínio que me veio na hora, quando eu vi esse jargão nas redes sociais. Aí me veio o raciocínio. Então é como diz o Evangelho de Cristo. Deus não quer que sejamos crentes. Deus não quer que sejamos crentes. Ele quer que obedeça a Ele e o seu Evangelho, que é de Romanos a Hebreu. É o Evangelho de Cristo, é esse. De Romanos a Hebreu. Saiu fora disso aqui, não é o Evangelho de Cristo. Mas eles obedecem isso aqui? Não obedecem. Por que não obedecem? Se obedecesse, não abriria igreja. Se obedecesse, não ficava convidando o povo para ir para a igreja. Se obedecesse, não ficava chamando o povo para se converter. Se obedecesse, não ficava chamando o povo para se perdoar, se arrepender. Porque tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. O que está no Evangelho é que nós esqueçamos aquele negócio de arrependimento, porque era da lei. Era da lei. Na lei, o povo tinha pecado. Quem praticava a lei tinha pecado porque não conseguia cumprir a lei. Então, eles precisavam se arrepender. Né? Então, meus amados, foi esse raciocínio que me veio. Então, se eu não preciso ser um crente para ser temente a Deus, preciso, não preciso, foi o raciocínio deles. Mas eles têm igreja aberta. Eles evangelizam. Eles têm profeta. É isso que eu cheguei ao raciocínio. Deu aí, ó. Eles fazem, mas não praticam. Fala, mas não pratica. Então isso se torna um jargão. Quando você
falam uma coisa, escrevam uma coisa, leem uma coisa que é o que eles lêem no Evangelho e não praticam. Então tudo que eles lêem, tudo que eles falam se torna o quê? Jargão. Jargão, né? Foi isso que me veio na mente. Não precisa ser crente. Deus quer que você respeite, tema Ele, né? E obedeça a sua palavra, que é o Evangelho de Cristo, de Romanos a Hebreus, né? Mas os mesmos, aí eu escrevi aqui embaixo também, mas os mesmos que postou isso, eles têm prédio como igreja. Eles têm prédio como igreja. Se não preciso ser crente para ser obediente a Deus, para que eu preciso de prédio, né? Eles têm prédio como igreja. Eles têm pastor no lugar de Cristo. E eles têm pastor. A Igreja Cristã do Brasil tem pastor. O nosso pastor é Cristo. Então, se a igreja tem pastor, o pastor está no lugar de quem? De Cristo. Mas o pastor da Igreja de Cristo é Cristo, não há outro. É Cristo. É por isso que não precisamos ter igreja, ir para a igreja, não precisamos de pastor para que nós obedeçamos o Evangelho. Uma vez que nós obedeçamos o Evangelho como está escrito, nós não precisamos de nada disso. Uma vez que nós obedecemos o Evangelho de Cristo, nós não precisamos de pastor, não precisamos de igreja, não precisamos de nada disso. Não precisamos deixar nossas casas para ir para a igreja. Porque quando nós obedecemos o Evangelho de Cristo, nós sabemos que o nosso pastor é Cristo e ele ministra na nossa mente. Então, eles têm prédio como igreja, eles têm pastor no lugar de Cristo, porque se tem pastor, está no lugar de Cristo. Pois é Cristo o pastor da igreja, eles evangelizam. Essa mesma igreja, toda igreja evangeliza, todas elas. Eles evangelizam, eles têm profeta, toda igreja tem profeta. Eles têm profeta e tem apóstolo, porque apóstolo, pastor e sacerdote é a mesma coisa. Antes de Cristo era só sacerdote, mas depois de Cristo o sacerdote acabou, aí eles inventaram o pastor, inventaram o apóstolo depois de Cristo, depois da igreja. É por isso que apóstolo, pastor e sacerdote é a mesma coisa. Sacerdote é a mesma coisa. Resumindo, mente, engana a igreja com seus falsos jargões, porque quando não se vive o que diz, o que não se diz. Quando vive o que diz e o que prega, é jargão. Quando se não vive o que diz e o que prega, vira um jargão. Entendeu, meus amados? Agora vamos para a harpa. Tem mais uma denúncia aqui. Bem, meus amados, a igreja, ela não consegue raciocinar o que lê, né? A causa é isso aí, ó. Porque se ele raciocinasse, ele nem tinha colocado aquilo lá, porque o jargão que eles colocaram nas redes sociais está contra eles. Então eles se contradizem. E é o que esse hino acontece nesse hino. Eles se contradizem. Além do hino, a letra do hino está errada. As frases que está certa, que nem toda a letra está errada, mas a maioria da letra está errada. E as frases que está certa, eles contradizem a frase. Vamos lá? O hino, já falei, né? É o hino de número 87. O título do hino é Meu Testemunho. Aí vem a primeira fase. Primeiro verso. Justificado estou. Se eu estou justificado, é só você raciocinar, meus amados. Nós, a Igreja de Cristo, está justificada. Então, o nome aqui está certo, justificado estou. Mas se eu estou justificado, que pecado eu tenho? Se ele já justificou-me.
Mas não, o hino que eles cantam aqui, assim, contradiz, quando a letra, a frase está certa, eles contradizem, né? Porque se eu estou justificado, então logo se o justificado está se falando dos pecados. Então se eu estou justificado dos meus pecados, que pecado que eu tenho? Nenhum. Agora, por que eles não conseguem raciocinar a letra? Porque eles põem eles põem a parte instrumental. Então, quando a parte instrumental entra, se ele só lesse a letra, ficava mais fácil de raciocinar. Mas mistura com a parte instrumental, né? E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a parte instrumental, eu estou contra a letra errada. E quando a frase está certa, eles contradizem, né? Que é o negócio do justificado estou. Nós estamos justificados. Mas cantando, eles estão justificados. Em cima do altar, ele diz que a igreja tem pecado. Cristo me livrou. Livrou do quê? Do pecado. Então eles cantam o hino, né? A frase está certa. Ele canta o hino na frase certa, mas quando chega em cima do altar, diz que a igreja está pecando. Você precisa jejuar, precisa buscar Deus no monte, precisa buscar o Espírito Santo. Se já está justificado, ele já livrou. Ele é meu. Presta atenção, mozão. Ele, olha essa frase aqui. Ele é meu, ou seja, está certo. Ele é, né? Meu mediador. Jesus não é mediador da igreja. Ele não é mediador. Ele não é advogado, que a igreja chama. Ele não é advogado. Jesus, né? Deus, ele foi, e não nós, gentil, ele foi mediador, né? Ele foi mediador. Na verdade, ele foi mediador também nosso, né? Que fez as pazes entre judeus e gentios. Nesse caso eu preciso voltar atrás. Ele foi, não é aqui a letra do erro, a letra está errada, porque aqui está dizendo que ele é ainda. Então, se ele é mediador, então continua a briga entre gentio e judeu. E não acontece isso. Essa briga acabou. Foi no tempo da lei que existia essa briga, né? Então Deus veio e fez essa mediação. O mediador no caso era Jesus, né? Fez a mediação entre judeus e gentios, mas fez, não é mais. Então aí quando eles não falam a mediador, eles falam advogado. Ele também, Jesus não é advogado. Porque a igreja foi justificada, que nem o hino começa aqui dizendo, né, que nós estamos justificados. Se nós estamos justificados, para que necessitamos de advogado? Para quê? Defender o quê? Você está entendendo, meus amados? E eles querem louvar, exaltar a Deus com a letra dessa. Com a letra dessa você não exalta mais nem o homem, nem Jesus de Nazaré você exalta mais com essa letra, né? Cristo me livrou. Ele é meu mediador, não é, ele foi o nosso mediador, não é mais que ele já fez a paz, essa paz ele já fez. Também meu bom Salvador. Aí vem o coro, né? Jesus sou teu e tu és meu. Tá, vem o coro, vamos passar o coro. Aí vem a segunda frase, o segundo versículo, o verso, né? Santificado fiquei. Olha, lê o hino, lê a letra do hino. Santificado fiquei. Se eu estou santificado, não posso ter pecado. Quem tem pecado não pode dizer que está santificado. Ele pode até dizer que está buscando uma santificação, algo desse tipo, mas não pode confessar que está santificado, né? E a palavra está dizendo, santificado fiquei. Então, a letra está certa, mas eles contradizem. Na hora de cantar, eles cantam a letra certa, exaltando, né? Mas sobe em cima do altar com a Bíblia na mão e contradiz a letra. Diz que a igreja é pecadora.
Então eles contradizem quando diz que a igreja é pecadora. Na hora de cantar, canta certo, mas na hora de pregar, prega errado. Aí vamos ao resto. Quando ele me... Olha aqui. Quando aí ele... Preste atenção, eu vou voltar o santificado, fiquei. Santificado, fiquei. Fiquei ou não ficou? Ficou, mano. Mas, olha embaixo, ele já contradiz imediatamente, ele já cai em contradição. Quando tem essa possibilidade, quando a ele roguei. Então o que acontece aqui? Quando a ele roguei. Então ele morreu na cruz para quê? Para que foi derramado o sangue? Não foi para santificar? Se ele foi derramado o sangue para santificar, estamos santificados, né? Estamos santificados sim, como diz aqui na primeira frase aqui, santificado fiquei, estamos santificados, mas ele em seguida já vem a contradição, derrubando tudo, chutando o balde, quando a ele roguei. Meus amados, Cristo, o sangue foi derramado por livre e espontânea vontade, sem depender de nada. Foi derramado o sangue sem depender, não tem esse negócio, não, eu vou derramar, mas você tem que fazer. Não, aí seria meritório. Entendeu? Aqui já entra o mérito. Se eu rogar, se ele me santificar porque eu roguei, aí já entra o meu mérito. Meu mérito. Você está entendendo, mano? Já entra o meu mérito. Aí vamos continuar. Ele me disse, tomai de minha graça, tomai de minha graça e usai. Tomai de minha graça, usai. Se é de graça, por que eu tenho que rogar ainda? Meus amados, se é de graça, se nós fomos salvos por graça, por que eu tenho que rogar ainda? Não existe isso. Vamos ao verso 3. Fui redimido. Se fui redimido dos pecados, que pecado eu tenho mais? Se fui redimido já. Se fui redimido, eu estou redimido. E pronto. Fui redimido também. Obra do meu sumo bem. Esse nome aqui até está meio coisado, mas deixa para lá, né? Tudo de graça ganhei. Olha aqui, tudo de graça ganhei. Então, se eu ganhei de graça, como é que eu tenho que rogar? Então, o justificado nós lemos lá, né? Se eu roguei, ele me justificou. Então, houve esse mérito aí. Então não foi mais de graça. Se eu preciso rogar para ele me santificar, então não é mais graça. A graça foi para onde nesse caso, né? Nada por obras da lei. Pronto, nada por obras da lei. Então na lei se rogava. Está vendo como eles lêem a letra, mas se contradizem imediatamente. Quando eles não contradizem na própria letra do hino, eles contradizem lá em cima do altar na hora de pregar, na hora da pregação. Tudo de graça ganhei, nada por obra da lei, nada por obra da lei. Então não é por jejum, não é por rogação, não é por banho de piscina, não é por comer pão nem beber que suco. Foi por graça. Foi por graça, meus amigos, foi por graça. Só eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso comer pão, não preciso beber que suco, não preciso tomar banho de piscina. A obra foi feita. A obra foi feita. Jesus Cristo fez a obra dele completa, não deixou nada para o homem fazer. Mas eles querem fazer a obra. Então, cantando, eles dizem que foi por graça. Mas, na prática, eles querem fazer a obra, né? Aí vem o verso 4. Ele a promessa me deu. Deu ou não deu? Deu. A promessa me deu. Do guia santo do céu, né? Também me disse, ficai. Olha a contradição. Também me disse, ficai. E o teu batismo esperai.
o teu batismo esperai. Meus amados, o nosso batismo está escrito que o nosso batismo foi na cruz, foi no sangue. Não tem esse negócio de esperar o batismo. O batismo só existe um, assim como só existe um Deus, assim também só existe um batismo. E nesse caso, o nosso batismo foi na cruz, foi no sangue. Todos que creram nesse batismo têm o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Porque na mente deles, esse também me disse, ficai e o batismo esperai. Nesse caso, na mente dele, esperai o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já veio a todo aquele que creu no sangue dele, no derramamento de sangue. Ali todo que creu recebeu o Espírito Santo, né? Aí vem o verso 5. Quando a ele busquei, olha o mérito, quando. Então se eu não buscar, não tem santificação, não tem nada. Então para que se viu o derramamento de sangue lá? Se ele falou que o derramamento de sangue foi para a nossa santificação, foi para a nossa justificação, foi para o perdão do pecado, foi para tudo isto. Então se eu preciso aí, quando a ele busquei, se eu preciso buscar, então adiantou ele ter morrido lá. Então entrou o mérito aqui, ó. Entra o mérito está entrando de novo aqui. Busquei, o batizado e batizado fiquei. Olha, busquei, quando busquei, é por isso que chamam, pô, vai buscar o Espírito Santo, vem buscar o Espírito Santo. É um engano terrível. Então, não só está errado o que eles pregam, a velha lei, como está errado. Logo, era de se esperar que o hino que eles cantam também estava errado. Se o que eles pregam é errado, o hino também está errado. Os louvores que eles dizem que louva a Deus também está errado. Quando a ele busquei, batizado fiquei. Línguas estranhas falei. Línguas estranhas falei. Que línguas estranhas os crentes falam? Que língua? Eles dizem que é a língua de anjo. Não tem uma passagem na Bíblia que diga, que justifique que Deus falou com alguém em língua de anjo. Não tem uma passagem sequer para justificar isso aqui. Porque as línguas que tem lá, que se fala lá na Bíblia, é língua de nações. A língua era estranha, a língua se tornou estranha para quem não entendia. Então, se vem um japonês falar comigo, na linguagem dele, é estranho a língua dele. Eu vou achar muito estranho. Se vem um chinês falar comigo na língua dele, é uma língua estranha para mim. E foi o que aconteceu. É a língua que a Bíblia relata. Que a línguas estranhas era de línguas de nações, que para aqueles que não entendiam, se tornou estranha. Mas isso quer dizer aqui, língua de anjo. Aonde existe isso? Em lugar nenhum. Meu Senhor, exaltei. Vem o verso 6, sim, não é meio longo. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar. Meus amados, se o sangue dele não ganhou ninguém, não serviu para ganhar a alma, então serviu para quê então também? Então, se eu ganhar a alma, de quem é o mérito? É meu. Mas Deus não divide mérito com ninguém. O mérito é só dele. Então, se eu ganho a alma, de quem é o mérito? Meu. Eu que sou digno de mérito, porque eu ganhei a alma. Mas não existe esse negócio de homem ganhar alma. Homem não ganha alma. Até porque a alma não se salva. A alma podemos dizer que é o sangue, é as emoções. A alma está relacionada com sangue, né? É vida, sangue,
É preciso fazer um ajuntamento disso aí, né? A alma está relacionada com isso, com sangue. Sangue nós sabemos que não entra no céu, mas está relacionado, a alma está relacionada com sangue, né? Está relacionado com vida, o que nós vivemos hoje, por conta da alma. Mas quando essa carne tombar, a alma vai tombar também, porque está relacionado ao sangue. Né? Nós temos as passagens bíblicas que nos confirma isto. Nós vamos ler agora, né? Minha alma ganhar. Essas que ele salvou. Mas se ele salvou, mas ele dá risada. Esse povo parece que fuma, eles parecem que cheira crack. Se a alma ganhar, aí vem em seguida, essas almas que ele salvou. Se ele salvou, está salvo, meus amados. Se ele salvou, está salvo. Não tem como se perder mais. Não tem como. Se salvou, está salvo, não tem como se perder mais. Né? Quando na cruz expirou. Então tá aí, meus amados, o hino. O problema é que eles não conseguem raciocinar a letra por conta das emoções. Porque a parte instrumental é a parte das emoções que ativa o instrumento, ativa as emoções da alma, até mesmo da alma, né? Que é a nossa alma que sente emoções. A nossa alma, ela clama por emoções. O espírito não. O espírito não tem fome, não tem emoção, não chora, não sente dor. O espírito não morre. O espírito não tem sangue. É o espírito que vai voltar ao Pai. A alma não. Mas infelizmente, é para você chegar ao raciocínio, eu quero que você raciocine, é para você ver aonde que está a igreja chamada cristã. Perdida totalmente. A igreja que se chama de Cristo está perdida pelas emoções. Então, meus amados, até o próximo encontro, que sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém?